Mateus 24, eu vou pegar aqui o versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero aqui. Não, versículo 3. Versículo 3 e diante. Mateus 24, 3. Que ele diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha a pergunta deles. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Nós vemos que cada vez que acontece alguma coisa ruim, as pessoas dizem: Jesus está voltando. Não é verdade? Há uma guerra, Jesus está voltando. Alguém faz uma barbaridade, Jesus está voltando. Há uma tempestade, Jesus está voltando. Então sempre o ser humano tem essa curiosidade de saber quando será. Será que isso é um sinal? Mas será que é isso que importa? A gente está preocupado em saber qual o dia, se o próprio Jesus disse que isso cabe ao Pai, não a nós? Será que o mais importante não é a gente seguir o que Ele disse para que nós venhamos estar pronto para aquele dia? Porque não sabemos se é daqui a 1000 anos, se é hoje, ou sabe-se lá quando, só Deus que sabe. Depende dele. E os discípulos tinham essa curiosidade, só lembrando que a igreja, lá no início, ela imaginava a volta de Jesus de imediato. Porque quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando, e um anjo veio e disse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu sobre as nuvens, da mesma forma ele vai voltar. Então eles ficaram, puxa, logo ele volta. Aí imagina, eles começaram a enfrentar aquela luta, perseguição, situação não era nada fácil. Eles diziam: tomara que ele volte mesmo, vai acabar com isso aqui. Eles tinham andado com Jesus, tinham desfrutado daquele prazer de andar com Jesus, aquela maravilha. Agora Jesus tinha subido os céus e eles estavam aqui fazendo a obra e sendo perseguidos. Uma coisa que antes quem era perseguido era Jesus, agora eram eles. Então eles ficavam assim: que ele venha logo. Que ele venha logo. Então aqui estão com Jesus e eles perguntam: quando será a tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira coisa aqui tenham cautela, cuidado com quem aparece dizendo alguma coisa. No caso aqui era se passando por Jesus, mas pode ser também enganando. Na história do cristianismo nós vemos que teve pessoas que até bateram o martelo dizendo: tal dia vai ser a volta de Jesus. E era engano. Então tem que se acautelar com isso. E outras que apareceram, até aí tem uns valores que diz que é Jesus, mas também acho que eles estão enganando muita gente, não. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então as guerras acontecem. Se a gente olhar de guerras, sempre que acontece uma guerra, o povo de Jesus está voltando. Mas desde quando nós lemos a Bíblia, desde quando o ser humano saiu da presença de Deus, que ele anda em batalha, ele anda guerreando. Logicamente que nos tempos de hoje, quando existe um conflito, uma guerra, é mais fácil a gente ficar sabendo do que está acontecendo. Por quê? Por causa que nós estamos vivendo num mundo informatizado, né? No passado lá, havia as guerras, ficavam ali mesmo. Você pega, por exemplo, mesmo a guerra
onde houver o nazismo. O nazismo não teve tanta repercussão como tem uma guerra hoje. Por quê? Porque não tinha tanta informação. Imagina naquela época, o jornalista, para divulgar o que estava acontecendo lá na Europa, ele tinha que, vamos dizer, os recursos de trazer uma informação para o Brasil era muito pouco. Hoje não, hoje é em tempo integral. A coisa está pegando lá e o cara está mostrando ao vivo. Então hoje, aí isso que cria também, há muita informação, cria também um espanto nas pessoas. Tanto é que você vê, quando acontece algo horrível, o povo já está dizendo, Jesus está voltando, é o fim do mundo. E Jesus disse, olha, não se iluda com isso não. Vai haver as guerras? Vai haver confusão? Ele até disse, é mister que isso aconteça. Então há uma certa coisa, a humanidade, como ela anda, como ela vive afastada de Deus, então não tem como evitar que vai existir os conflitos. Até porque se você olhar as guerras, elas existem porque alguém põe na ideia que tem uma fórmula de manter a humanidade bem, em paz, e acaba eles criando guerra, porque um discorda do outro e o outro diz, não, tem que ser desse jeito e temos que guerrear. Se você olhar na história da humanidade, os sistemas que se levantaram um maluco, louco, como Hitler, como Stalin e outros aí que se levantaram acreditando que eles tinham uma solução para a humanidade, ou pelo menos para a sua nação, algo maravilhoso, e acabaram levando o povo à fome, à guerra, ao sofrimento. Por exemplo, vamos pegar do nazismo, o Hitler, que ele imaginava que ele ia criar vamos dizer assim, um povo puro, um povo diferente, e que ele seria a solução para toda a Europa. Tanto é que o cara queria conquistar toda a Europa. Nisso ele trouxe o quê? Trouxe morte. A gente pegar a história mesmo lá, nós vamos ver que a Alemanha não estava bem quando Hitler foi levantado. E ele disse, não, vou trazer moral para a Alemanha. E fez o que fez. Aí você pega também a história da União Soviética, com o comunismo. O Estado também, não, aqui vai ser algo, vai ser uma nação, vai ser perfeito. Só trouxe morte, só trouxe sofrimento. E assim sempre é a humanidade. Sempre são os homens guerreando, tentando acertar e fazer tudo errado. E quem tem verdadeiramente a paz, quem tem a solução? Deus, justamente o que eles ignoram. E até hoje é isso. Nós vemos essas brigadas, é isso. Então, Jesus disse, não fique espantado quando houver guerra. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não acha que uma guerra vai me trazer. Não é uma guerra que vai trazer Jesus. Quem vai trazer Jesus é a vontade do próprio Pai, dentro da determinação dele, e algo que ele não revelou. E Jesus disse que ele não revelou nem para os anjos e nem para o próprio Filho. Ficou com ele. Na hora que ele disser, vai, é agora. É ele próprio. Então, continuando aqui. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é lícito que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Olha, legal essa palavra dele, né? Não vos assusteis. Está acontecendo. Mas o mundo está de ponta cabeça. O mundo está assim. Não se assusta com isso. Não se assusta. Isso vai acontecer mesmo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quantas coisas não já aconteceram, irmãos? Quantas coisas. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo, a pandemia. O mundo inteiro, né? Aí, se for na história da humanidade, você vai ver quantas pestes já aconteceram. Inclusive, aconteceu, colocaram o nome de peste mesmo, lá para a Europa, para aqueles lados. Passaram. E por aí vai. Fomes
Acontece sempre, nós estamos sempre vendo, está sempre as pessoas falando, em tal lugar a fome está brava, está isso, está aquilo. Mas não é isso que vai trazer Jesus. Então nós temos que estar percebendo, até porque existe, sempre que acontece algo ruim, existe um sensacionalismo. Existe aqueles camaradas que vêm com aquelas histórias, com aquelas profecias mentirosas, com um bocado de coisa. Então nós temos que acordar, estarmos apercebidos à palavra de Deus, apercebidos para que não sejamos enganados, nem levados por nenhuma onda de alguém que vem inventando moda. Nós temos que estar assim, atentos à palavra de Deus, para nos portarmos à maneira que Jesus nos pede que nós devemos nos portar. Continuando aqui. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matados. Aí que ele já fala do que vai acontecer, perseguições aos discípulos, à igreja. Então hão de vos entregar e seres atormentados, matados e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui estava preparando já os discípulos para a perseguição que eles iriam enfrentar em seguida. E até ele fala assim, até mesmo a própria igreja vai se trair. Isso aí, o apóstolo Paulo, ele fala, ele foi perseguidor da igreja, e ele fala que fez muito cristão blasfemar contra Deus. Então, com certeza, também muita gente se traiu, entregou o outro, para não passar pelaquela situação, por medo da situação, não porque era mal, mas às vezes o homem, na base do medo, ele acaba fazendo coisas que não convém. Às vezes pelo medo, a pressão é tanta. A Bíblia diz que quando a opressão é grande, ela enlouquece até o sábio. Às vezes a opressão é tão grande, e tanto é que a gente vê, às vezes os camaradas, quando querem pressiona e faz o cara confessar até o que não deve, quanto mais entregar aos outros. Isso aconteceu muito aqui na época da ditadura militar, que as pessoas eram presas, torturadas, e para entregar aos outros. Então ali o camarada acaba traindo o outro por causa da opressão que está. E sempre que há essas coisas, sempre acontece. Onde há a tortura, onde há a prisão, essas coisas, os camaradas querem perseguir, às vezes acabam me traindo. Isso aconteceu com os cristãos, Jesus está alertando eles. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, isso aqui nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse esfriamento do amor. Do amor, eu estou falando do amor a Deus, do amor às coisas de Deus, porque a cada dia está aumentando a iniquidade, e se nós não tomarmos cuidado, isso se esfria em nós mesmos, porque você vê tanta coisa errada, e você vê as pessoas se apegando tanto ao errado, que vai esfriar aquele amor de você anunciar o Evangelho, de você pregar o Evangelho para as pessoas, porque você vai dizer, não vale mais a pena, ninguém está nem aí. Então Jesus disse, isso vai esfriar. Mas por quê? Porque a iniquidade vai aumentar. Mas isso tudo Jesus falou para que a gente está percebido e não cair nessa armadilha. Manter o quê? Porque depois ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos deixar esfriar, nós temos que perseverar até o fim, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante até do esfriamento do outro, às vezes até do próprio irmão. Mas ninguém está mais nem aí, ninguém está nem aí para vir na igreja, as pessoas não estão nem aí. Tudo bem, está frio, mas eu não vou esfriar, eu não vou deixar o meu amor por Deus esfriar, eu não vou deixar o meu amor pelo Evangelho esfriar, eu vou perseverar até o fim, porque eu quero a minha salvação. Amém, Jesus? Eu vou pular aqui um pouco de onde nós estamos, que eu quero pegar uma parte do 36, do 36 aqui em diante, que é continuação, que é tudo continuação, é um sermão que está dando. E ele diz assim, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, por isso que nós devemos estar preocupados em saber o dia da volta de Jesus, o dia do final de tudo. Por que não precisamos estar preocupados com isso? Porque se ele disse, nem os anjos sabem, nem o Filho, quer dizer, nem ele mesmo sabia. É uma coisa exclusiva só de Deus. Então não tem para que eu estar me preocupando em saber quando vai acontecer. O que eu tenho que me preocupar é seguir as instruções de Jesus para estar preparado para esse dia. E como é que eu devo estar preparado? E se eu não sei quando é o dia, como é que eu devo me preparar? Eu devo me preparar todo dia. Para mim, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois. Para Deus, Ele sabe o dia certo. Mas eu não sei. Então, como eu não sei, eu tenho que me preparar. Eu vou me preparar onde? Nas instruções que Ele me dá. Continuando aqui. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Como foi o dia de Noé? O dia de Noé, Jesus explica. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio. Dá uma paradinha aqui, presta atenção. O que me chama muita atenção é o que Jesus descreve aqui, que ele diz que será como no dia de Noé. Aí ele diz, como que estavam as pessoas no dia de Noé? Nos dias, né? Quer dizer, antecedendo o dilúvio. O Noé estava construindo a arca, levou anos ali construindo aquela arca, com certeza falando para as pessoas, e ninguém dava ouvido. Ninguém estava nem aí, porque a vida estava acontecendo. Passava anos, vamos dizer assim, passava uma estação, vinha outra estação, a árvore florescia, dava fruto, acabava o fruto, caía folhas, vinha inverno, verão, outono, passava um ano, passava outro, nascia criança, criança crescia, tornava-se adulto, casava-se, tornava-se pai, e o Noé construindo a arca e dizendo, olha, vai vir um dilúvio, e as pessoas, tá louco, esse cara está perdido. Hoje é a missão da igreja, é a missão, pregamos o evangelho, e as pessoas dizem assim, que vi Jesus, que nada. Todo mundo, sabe o que me chama muita atenção? Que Jesus descreve como estava o povo. Ele diz, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ele falou aqui de pecado? Não é pecado casar. Pelo contrário, é certo casar, não é verdade? Também não é pecado comer, não é pecado. Mas o que me chama a atenção nisso aqui? Jesus não falou, o povo estava pecando, e com certeza estava também. Mas ele falou assim, o povo estava muito ocupado, não deram atenção à mensagem, não deram atenção em buscar a Deus. Tem gente que vai ficar de fora, e até cristão mesmo, porque vai estar muito ocupado. É aquela questão, não estou fazendo nada errado, mas está muito ocupado para buscar a Deus, está muito ocupado para orar, está muito ocupado para vir à igreja, está muito ocupado para congregar, está muito ocupado para ter comunhão com Deus, porque está ocupado com trabalhando, está ocupado cuidando de família, está ocupado com tudo, só não está ocupado com Deus. E no dia que Jesus voltar, a pessoa vai ficar de fora. Foi o que aconteceu com o povo. Veio o dilúvio, ele estava muito ocupado com seus interesses, muito ocupado com suas coisas, mas não buscaram a Deus. Não buscaram, tiraram tempo para buscar a Deus. E quando chegou isso? Quando chegou o dilúvio? Morreram todos. Meu irmão, vai ser assim a humanidade. Jesus poderia ter descrito aqui o pecado. Não que estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo. Não, ele não descreveu. Por que ele descreveu? Porque o pecado todo mundo já sabe, vai levar para o inferno.
Mas sabe que o perigo também, o maior perigo é a distração. A pessoa está distraído com coisas lícitas mesmo. Distraído em cuidar da família, distraído em cuidar do trabalho, distraído em comprar coisas, distraído em conquistar coisas e distraído a ponto que não tem tempo de buscar Deus. Aí Jesus vem, chega de repente, o camarada está muito ocupado, não fez nada, não tem nada para com Deus, não tem vida com Deus, fica para trás. É isso que ele está dizendo. E isso ele está dizendo para quê? Para abrir os nossos olhos, para que nós venhamos estar percebidos e todo dia preparado para a volta dele, preparado para quando ele chegar, a gente estarmos prontos para subir com ele e não ficar para trás, porque aqui vai ficar o caos. Aí ele diz mais, continuando aqui, versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Nós temos que tomar um cuidado nisso aqui, porque diz que eles não perceberam até o que aconteceu. Às vezes, se a gente olhar a igreja, eu vou falar da igreja, não vou falar lá fora não. A igreja de Jesus Cristo. Às vezes ela não está se preparando, não está percebendo a vida de Jesus. Jesus vai chegar, só vai perceber quando ele chegar. Por quê? Mesmo dentro da igreja, a pessoa pode estar buscando uma série de coisas, mas não está percebida a volta de Jesus. Eu estava vendo outro dia um vídeo de uma moça que ela mora na Noruega e ela tem um canal no YouTube e ela mostra assim o dia a dia dela na Noruega. Ela é cristã e ela está mostrando da igreja na Noruega e ela está falando do cristianismo na Noruega. E ela estava falando como que é. Os países lá são muito liberais nas coisas do mundo, né? E ela estava falando da igreja, ela estava falando como eles se reúnem. Ela falou, se reúne na igreja todo dia, todo culto de domingo, tem um café da manhã, onde todo mundo terminou o culto, se reúne para fazer aquela confraternização. Aí você diz, coisa bonita, coisa maravilhosa. Só que o culto é todo bem detalhado. O culto tem que ser apressado. A importância maior é as pessoas estarem assim, envolvidas uma com a outra. A palavra tem que ser curta, que é para não tomar muito tempo. O café é mais importante. A amizade é mais importante. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse que estranhou quando chegou lá e perguntou, pastor, não se prega a vida de Jesus? Ele disse, não, porque o povo vai ficar assustado. Então não podemos falar disso. Se prega tudo, ensina tudo, mas não vamos falar da vida de Jesus. Quer dizer, é um cristianismo que vai mostrar que Deus é bom, que Deus tem bênção, que os irmãos são unidos, mas não mostra o principal, a vida de Jesus. E se eu não estou esperando a vida de Jesus, eu também não vou me preparar para ela. Eu vou me preparar para quê? Para ser um bom cristão, ser um bom amigo, ser uma boa pessoa, mas nunca para a vida de Jesus. Mas nunca para a vida dele. E outra coisa, eu vou ignorar o quê? Eu vou ignorar o propósito ao qual eu fui chamado. Porque nós não fomos chamados para as coisas desse mundo. Deus vai cuidar, volta a dizer, Deus vai cuidar de nós nesse mundo. Mas não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados. Deus nos chamou para a gente ter um carro novo, para a gente ter uma casa própria, ter isso, ter aquilo, para a gente adquirir riquezas.
Deus tem tudo isso para você. Mas Ele não te chamou para isso. O chamado foi para uma eternidade com Ele. O chamado foi para a gente viver a vida eterna que Ele tem para nós. Por quê? Porque todas as bênçãos de Deus nesse mundo, Ele quer que você desfrute, mas elas são passageiras. Se Deus te abençoar com muita riqueza, com muita prosperidade, que você conquiste tudo, tua família toda bem organizada, isso vai acabar. Isso vai acabar. Porque qualquer dia desse eu morro. Qualquer dia desse eu morro. Tudo aqui passa. Agora, o que Ele preparou para nós é uma eternidade que nunca vai acabar. A verdadeira vida nossa não está aqui. Nós estamos, às vezes, muito apegados nisso aqui, sabendo que vamos morrer. Esse dia eu estava aqui mesmo, essa semana. Aí minha irmã ligou meio borocochô, veio para baixo. Aí disse assim: olha, nosso tio morreu. Foi enterrado segunda-feira que passou. Eu falei: normal, pode sair aqui. Já está com os 90, viveu bastante. É o normal. Eu falei assim: fica tranquila, que já foi minha mãe, já foi meu pai, foi meu tio. Os velhos já foram, agora é nós. Agora nós estamos na linha aqui mesmo. Quando a morte vir com o gancho, né, que é figurativo, tem aqui, isso aqui. Meu irmão, faz parte da vida. Então não adianta buscar. Paulo disse: se nós buscarmos a Deus só por essa vida, nós somos mais infelizes. Porque a nossa esperança tem que ser na eternidade, algo que Deus tem para nós e que nunca vai acabar. Entenda bem, eu não estou falando para você abrir mão do que você tem que conquistar aqui. Trabalhe, conquiste, creia em Deus, Ele vai abençoar. Ele quer que você prospere, Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você tenha uma família feliz, em paz, abençoada. Mas isso não é um propósito da chamada. Jesus não iria morrer na cruz só por isso. Sabe por que não iria? Porque sem Ele morrer, muitas pessoas conquistaram isso. Ele morreu por algo que Deus tem preparado para nós, que ninguém vai tirar, que nada vai tirar. E lá não tem governo inventando um plano errado e destruindo, nada, não tem, de forma alguma. O que Ele tem para nós é para sempre. E nós temos que estar preparando para esse dia de ter esse encontro com Jesus e de desfrutar dessa verdadeira glória de Deus. Amém, Jesus? Porque tudo aqui é só uma sombra, só assim o culto hoje, a glória de Deus foi maravilhosa. Não, a glória de Deus está para mim. Tem algo grandioso para mim. E vem com Jesus, quando Ele vir nos buscar. Ele tem algo glorioso para nós. Agora nós temos que estar todo dia preparados, porque nós não sabemos qual é o dia. Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Nós temos que cuidar da família, bem cuidado. Tem que cuidar do que você tem, daquilo que Deus te deu. Cuidar muito bem. É uma empresa, é um trabalho, sei lá, o que você faz. Cuida, mas sem relaxar de jeito nenhum da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Porque isso pode te faltar, e se faltar, você está perdido no dia da volta de Jesus. Ou pode ser bem antes, né? Pode ser bem antes, porque nós somos mortais, se Ele demorar. Continuando aqui. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é a orientação de Jesus para nós. Não é coisa de pastor, é o próprio Jesus. Aí diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Entenda bem, esse não é que Deus vai escolher. Aqui tem dois, eu vou levar um e eu fico. Também está falando aqui de pessoas em condições diferentes. Um buscou a Deus, um se ocupou com Deus,
O outro não, só pensou nas atividades normais, comuns da vida. E você vê que ambos aqui estão trabalhando, né? Então, o que eu quero dizer para você é que, pastor, então eu vou parar de trabalhar, de cuidar das coisas, por causa... Não. Você vai fazer, mas sem relaxar a sua comunhão, como muitos têm feito. Tem muitos que têm se ocupado demais com as coisas desse mundo e não têm se ocupado em nada de servir a Deus como deveria. E nós temos que tomar muito cuidado nisso, porque às vezes a gente fica tão ocupado, tão preocupado com coisas tão banais, tão pequenas, e o pior, coisas que vão largar para trás. Qualquer dia desse vai ficar tudo para trás. Não é verdade? Não importa se a pessoa conquistou muito ou pouco, não importa. Um dia vai. Todos. Continuando aqui. Mas considerar isto, se o pai... Não, isso aqui não. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui está a instrução, irmão. Sermos vigilantes. Vigiai, pois. Mas como eu vou vigiar? Como que é isso? Lucas 21. Lucas 21. Eu trouxe essa palavra porque acho que é o que mais nós estamos precisando. Porque estamos tão preocupados com as coisas materiais às vezes. Deus abençoa aqui, Deus faz isso, faz aquilo. E vamos deixando de lado o propósito do Evangelho, que é a vida de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele disse que a coroa da salvação já está preparada. Quando Paulo estava chegando no final do ministério dele, ele disse: eu sei que a minha coroa está com Cristo para me receber, eu vou ser coroado pelo que eu fiz. Ele disse: eu e todos aqueles que amam a vida de Cristo. Então, se nós estivermos no cristianismo que não se importa, não ama, mas está apegado à vida de Cristo, não estamos desejosos por esse momento, algo está errado, e muito errado conosco, porque o nosso propósito aqui tem que ser esse, a vida de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o que vai trazer realmente aquilo que Deus tem para nós. Eu estou falando, trazer no sentido, não é as bênçãos que Deus está nos dando aí materialmente, não. Eu estou falando daquilo que realmente foi preparado para nós, porque quando nós lemos Apocalipse, diz que naquele dia será enxugado, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, será enxugado toda lágrima do rosto. Quer dizer, só é paz. E não precisará mais nem de sol nem de lua, porque o próprio Deus será a luz para nos iluminar. E é isso que Deus tem preparado para nós. Agora eu lembrei da pergunta do irmão sexta-feira, do obreiro, Zé Pedro. Ele disse assim: pastor, uma pergunta. Eu falei: se eu puder responder, como será para a gente depois da morte, já vida de Jesus, como será depois lá no céu? Eu falei: cara, eu nunca morri e eu nunca fui lá do outro lado, então não tem como eu te responder essa. Eu estou com a mesma pergunta que você. Eu nunca fui isso. Eu falei assim: eu só tenho uma ideia, é algo muito grandioso, é algo muito bom que Deus tem para nós. Porque falei: mas não me pergunta que eu nunca fui lá, não. Ele disse: então fica para nós dois. Então tá bom. Bom, continuando aqui. Mas isso é muito bom, sabe? Eu gosto disso no jovem. Eu gosto disso, eu fico alegre, porque eu vejo que é alguém que está pensando. Pior coisa é uma mente que não pensa sobre as coisas de Deus. Se ele faz um questionamento, que ele está pensando sobre as coisas de Deus. Quando eu entrei na igreja, tinha um ditado que os caras diziam assim: mente vazia é oficina do... Alguém já ouviu isso? Mas ninguém fica de mente vazia, irmão. Se você não encher tua mente de coisas boas, você enche de coisa ruim. Ninguém nunca está com a mente vazia, ele está sempre com ela cheia.
ou está cheio de uma coisa ou de outra, está pensando em alguma coisa ruim. Então, mas quando você vê um jovem às vezes questionando, quer dizer, ele está pensando sobre as coisas de Deus, ele está pensando sobre coisa boa. Essa pergunta dele é quem está pensando. Agora é ruim quando o cara só está pensando em coisa que não convém. As coisas aqui do mundo que a gente já vive mesmo, essa coisa aí. Bom, Lucas 21, Jesus está dando, aqui está descrevendo o mesmo sermão, só que aqui com as palavras do Lucas. Então sempre que algo descreve, tem algo acrescenta um pouquinho mais, vamos assim, dá mais ênfase, às vezes até pelo fator do escritor, né? Por exemplo, Lucas foi um médico, então com certeza ele para escrever era melhor que o Mateus. Não estou dizendo que o Mateus fosse, não, o Mateus ele já era cobrador de impostos, também com certeza se ele escrever tinha conhecimento, mas o Lucas ele é mais detalhista, vamos dizer. Lucas 21, 36, ele diz assim. Primeiro eu vou pegar um 34, porque Jesus está falando da vida dele, ele diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Presta atenção nisso aqui. Aquilo que eu estava falando, nós não devemos estar preocupados quando será o dia da vinda de Cristo, o dia da volta dele. Nós temos que estar preocupados em estar fazendo isso aqui, cuidando de nós, como nós estamos. Então ele disse, olhem por vós, que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, aquela combinância desenfreada, né? Que as pessoas fazem apenas porque a comida Deus fez e deixou para a gente nos alimentar e saciar a fome, e com isso adquirir saúde. Mas às vezes o homem gosta de fazer isso, um festival, né? Um festival e vira aquelas coisas todas. Então, de glutonaria e de embriaguez, que nem precisa falar, né? Isso desde os tempos bíblicos é o que mais o povo aprova. É a combinância, os banquetes são isso, recheados. Muita combinância e embriaguez, porque sempre as pessoas estão lá, sempre a bebida está presente. Tanto é que existe um ditado aí, se não tiver bebida não tem festa. E Jesus disse, toma cuidado com isso. Por quê? Primeiro, se entrar no lance da bebida, Deus já condena. Mas no sentido também que essas coisas levam às distrações. Porque aqui a glutonaria e a embriaguez fala momentos de festas. Momento onde você vê que toda vez que as pessoas estão em festa, elas estão desligadas de Deus. Desligadas no sentido. E quem está pensando? Chega no dia, até mesmo quando está um bando de crente festejando. Se tem algo pensando na palavra, os caras estão pensando só no momento da festa, da combinância, numa coisa e outra, só naquilo. Por isso que a Bíblia diz, tem uma coisa que parece contraditória, mas está lá em Eclesiastes, que diz que é melhor você ir na casa ou dar um velório do que na casa ou dar um banquete. Meu irmão, quem escolhe entre um banquete e um velório vai escolher velório? Quem vai escolher? O fulano morreu, vai ter um velório lá, o povo todo uma tristeza. Tem uma festa lá na casa do fulano. Você vai para qual? Isso é errado, vamos para cá. Eu nem conheci o morto mesmo. E o dono da festa, você conhece? Não, eu fui convidado, né? Só que ali no banquete ninguém está lembrando de nada, preocupado com nada. No velório ele diz que a pessoa para e pensa, oba, amanhã pode ser ele pode ter a lição. É verdade, é comigo, mas chegou falando, meu tio morreu. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas os velhos da minha família estão todos morrendo, então agora eu sou o velho da família. Aí eu falei para ela, os velhos estão todos morrendo, hein? Agora é a gente, então cuidado aí. Cuidado que o bicho vai pegar por aí.
Eu falei, ainda bem que o meu tio tinha muito filho, então temos uma primaiada também aí, de repente se escolhe por lá mesmo. Mas falando sério, gente. Isso é a diferença no banquete. Então a festa leva, não é que Deus não quer que as pessoas festejem. Deus quer que festeje. Se você olhar o povo de Israel, era cheio de festa. Mas Deus quer que você festeje buscando Ele, se alegre, sem perder o temor. Mas ao mesmo tempo, Ele está nos advertindo que a festa, ela distrai. A festa distrai. Quando há uma coisa triste, as pessoas já param e pensam. Não é verdade? Então, mas voltando aqui, né? Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Quer dizer, a terra não vai estar preparada. Eu sempre digo, a igreja tem que se preparar para a volta de Cristo, porque o mundo vai se preparar para o anticristo. O mundo está se preparando para isso. Agora a igreja tem que se preparar para a vinda de Cristo e se preparar todo dia. E vai pegar, só que a questão, quando Jesus voltar, vai vir para quem se preparou e quem não. Não vai dizer, não tem mais agora, voltou e tem mais uma coisa. Se não se preparou, não tem mais solução. Não tem solução, está perdido. É igual o dilúvio. Dilúvio veio. Quem não buscar a Deus, morreu tudo afogado. Continuando, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, essa tem que ser a nossa preparação. Aqui está o nosso, vamos dizer assim, o nosso vestibular. Estarmos vigilantes. Vigilantes, como é que nós estamos vigilantes? Com a palavra. Tendo sempre a palavra conosco e nos examinando com a luz da palavra. Como estamos agindo, como estamos andando, como estamos nos conduzindo. E em oração. A oração, ela é muito importante, porque nesse mundo que nós vivemos é um mundo de tentações. É um mundo de tentações. E nesse mundo de tentações, nós vamos ser tentados. E se nós não estivermos vigilantes, nós vamos cair. Mas o que é que nos impede de cair na tentação? Palavras do próprio Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis na tentação. Se você entrar, você pode cair. Então, para que nem entre. A oração vai te fazer evitar de entrar, porque a oração te leva à comunhão com Deus, vida de oração. Quando fala oração, é vida de oração. O que é uma vida de oração? Todos os dias você tem um tempo separado para você orar a Deus. Vida corrida, tem tempo? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem tempo de almoçar todo dia? Você tem tempo de tomar café da manhã? Você tem tempo de jantar? Apesar da correria do dia? Tem, né? Então tem que ter tempo de oração. Porque se nós não tivermos nosso tempo de oração diária, eu estou falando prece não, né? Você sabe qual é a diferença entre uma prece e uma oração, né? Uma prece é aquela espanta-mosquito. Amém. Pronto, já orei. Sabe, tem gente que faz isso? Aqui. Pronto, já orei. Meu irmão, isso não serve para nada. Sabe por quê? Em relação a uma vida de oração, porque eu dobro aqui o joelho e digo duas palavras mal pensadas, sem convicção de nada,
e não consigo também ouvir nada da parte de Deus. A nossa oração é um diálogo onde eu falo e ouço. Não é que eu vou ouvir uma voz nos meus ouvidos, mas quando eu levo tempo em oração, quando eu levo tempo orando, começa também, o meu interior começa a se ligar a Deus pela palavra. Eu começo a lembrar da palavra dele. Às vezes na própria oração, você ora, você sabe disso. Você vai falando, Deus, a tua palavra diz isso e isso. Naquele momento aquela palavra começa também, o teu entendimento começa a se abrir para entender. Aquilo ali é Deus falando com você, é Deus te ensinando, te instruindo, conversando com você. Isso aqui vai te deixando mais sensível às coisas de Deus e vai matando aquela carnalidade que é a nossa natureza humana. Então, se a gente, mas se eu não tenho esse hábito de orar, como eu aprendo a orar? Orando. Só tem uma forma para aprender a orar, orando. Todos os dias você vai pondo em prática. Tem gente que não aguenta 10 minutos de oração. Mas por quê? Porque não vive praticando a oração. Se ela todo dia ela começar a orar, daqui a pouco ela está nos 15, nos 20, nos 30, nos 40, numa hora, tudo vai. Isso é necessário que nós façamos todos os dias. Para termos comunhão com Deus e fugirmos das tentações que o mundo oferece. E algumas tentações do mundo são bem agradáveis, são bem atraentes, porque são prazerosas. O mundo, esse negócio de dizer que o mundo não tem nada a oferecer, o mundo não tem nada para te oferecer para te levar a Deus. Mas que tem muita coisa para oferecer e coisa prazerosa tem. Porque Deus criou o ser humano um ser inteligente, e nessa inteligência ele foi criando coisas para o seu bem-estar. E cria um bocado de coisa boa. Só que se você ocupa-se dessas coisas, se apega a essas coisas, e algumas delas são prazeres pecaminosos, aí você, meu irmão, está perdido diante de Deus. Aí Jesus vai voltar, e como vamos estar? Caídos espiritualmente. E ele disse que nós devemos vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou me comunicando, quando eu estou festejando, eu tenho que estar vigilante. Vigilante o quê? Nas minhas atitudes. Vigilante naquilo que está chegando a mim, que estão me oferecendo. Vigilante, às vezes, naquela amizade que vem de uma maneira sutil com coisas que não são de Deus, querendo me levar para aquela conversa boa, para aquele estilo de vida da pessoa, para tudo. E vigilante, logicamente, no meu próprio coração. Esse que eu devo guardar, porque ele é enganoso. Ele pode me enganar, se apegar a coisas que não deve. Então devemos estar vigilantes todo o tempo, orando. Estar em oração, buscando em oração. Quer dizer, tirar, não é que você vai ficar todo o tempo, 24 horas orando, mas você tirar o seu dia, o seu momento, separa aquela hora, esse é o momento de oração, esse é o momento de eu buscar a Deus. Aqui eu vou me fechar, vou me guardar, vou clamar a Deus, vou orar a Deus, sei lá, vou colocar um louvorzinho ali para ficar ouvindo, ser incentivado, e vou falando com Deus, vou cantando louvor, e depois vou à palavra, tenho minha comunhão. Para quê? Para que eu venha estar preparado. Porque se Jesus voltar hoje, eu tenho que estar de pé. Eu tenho que ser encontrado, como ele disse assim, orando para que sejais ávidos por dignos. Você não pode se aproximar dele de uma maneira indigna. Tem que estar digno. Que ele olha para você e diz, não, você pode sim. Você pode estar de pé do meu lado. Você está andando comigo. Você está andando de uma maneira correta. E nós temos que fazer isso. Porque quando ele voltar, quando ele voltar, ele tem a benção é grande. O que ele tem preparado para nós é grande. Mas se nós não estivermos de pé, não estivermos prostrados espiritualmente, vamos ficar para trás. E aí vamos padecer com o mundo, porque esse mundo vai padecer.
Amém, Jesus? O dia de Jesus é um dia maravilhoso para quem estiver de pé diante dele, quem estiver andando na palavra dele. Mas vai ser um dia terrível para quem não está. Então, nós temos que nos preparar para isso. Bom, isso era a mensagem que eu tinha.